Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula dos aprofundamentos, né? Nós estamos aí falando do aprofundamento hashtag quem divide multiplica e nós vamos dar continuidade às aulas aí das atividades, no caso aí atividade 2. Pode colocar aí na tela, por gentileza. Nós estamos aí falando de dados da população brasileira, atividade 2, desenvolvimento 3. Né? O aprofundamento aí, como eu falei para vocês, hashtag quem divide multiplica e a unidade curricular 1, números também importam. Componente curricular 3, demografia e investigação das populações humanas. Tá certo? Então é isso aí, nós vamos dar sequência à atividade 2, né? Aí entrando aí já no desenvolvimento 3, aí o penúltimo desenvolvimento aí dessas aulas aí dessa atividade 2. Vamos ver as habilidades aí dos eixos estruturantes. Então tá aí, a habilidade aí dessa atividade, que faz parte do eixo estruturante investigação científica, são as habilidades de conhecimentos gerais 01, 02, 03, 06 e 12. Tá certo? Então são essas habilidades aí que depois lá no mapa, né, que é o material de apoio pedagógico aí do aprofundamento, vocês podem entrar com mais detalhes, né? E já estão habituados aí com essas habilidades. Vamos lá para a habilidade do currículo paulista. São 3 as habilidades, né? Habilidades aí de ciências humanas sociais aplicadas, habilidades 205, 402, 404. O objetivo é apresentar inúmeras classificações da população brasileira através de suas características étnicas, raça, língua materna, sociais, estado civil, estado marital, nível de escolaridade e econômicas, renda, ocupação, dentre outros, né? Então o objetivo dessa atividade aí no caso, que é que nós estamos falando aí de dados da população brasileira, está apresentada aí em inúmeros dados que são aí, né, elaborados por pesquisas, principalmente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E falando em IBGE, nós vamos ver aí um vídeo do IBGE que é o ODS 15, Vida Terrestre. E aí daqui a pouco nós retornamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 15, Vida Terrestre. De acordo com ele, temos que proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Se o ODS 14 se referia à vida na água, restou ao ODS 15 tratar da vida terrestre. Embora seja a menor parte do planeta, o ambiente terrestre é aquele mais próximo de nós, seres humanos. Ele engloba os mais variados ambientes, desde coberturas vegetais a áreas urbanas. Contida na própria noção de ecossistema está a ideia de que ações danosas, geralmente provocadas pelo homem, podem causar um desequilíbrio que afeta toda uma estrutura maior. As florestas, por exemplo, são parte essencial do ecossistema terrestre. Cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas dependem delas para sua subsistência, incluindo aí cerca de 70 milhões de indígenas. As florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies terrestres de animais, plantas e insetos. Portanto, gerir as florestas de forma sustentável é também preservar a biodiversidade, que nada mais é do que o conjunto de todas as formas de vida. Isso é fundamental, visto que, embora a ciência tenha avançado bastante ao longo de nossa história, resta muito a ser explorado em termos de biodiversidade. Das mais de 80 mil espécies arbóreas, menos de 1% foram estudadas para a identificação de seu uso potencial. Os micro-organismos e os invertebrados, fundamentais para os serviços que a natureza pode oferecer aos humanos, têm suas contribuições ainda pouco conhecidas e raramente valorizadas. Existe, então, um enorme potencial de desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Mesmo assim, o desmatamento vem sendo uma constante. No continente americano, de acordo com dados da FAO, entre 2000 e 2010, mais de 40 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados por ano, para dar lugar, principalmente, à lavoura. Com isso, o processo de extinção de espécies é agravado. Segundo a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, em 2017, das
Das 5.674 espécies de mamíferos pesquisadas, 1.204, ou cerca de 22%, eram consideradas ameaçadas. Além do mais, a substituição da cobertura vegetal pela lavoura pode resultar na degradação do solo. Estima-se que 52% das terras utilizadas para a agricultura são moderadamente ou severamente afetadas pela degradação do solo. Desde 2008, ela já afetou 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Os casos mais graves de degradação do solo são os de desertificação. A desertificação é definida como um processo de degradação ambiental causada nos espaços áridos, semiáridos e subúmidos secos, que compromete seriamente os sistemas produtivos dessas áreas. No Brasil, são 1.480 municípios suscetíveis a esse processo, que pode ser causado tanto pelo homem como pela própria natureza. Devido à seca e à desertificação, a cada ano são perdidos 12 milhões de hectares, ou 23 hectares por minuto, nos quais 20 milhões de toneladas de grãos poderiam ter sido cultivadas. Isso afeta principalmente as pessoas mais pobres. Para que esse e os demais desafios associados à vida terrestre sejam vencidos, o ODS 15 estabelece 12 metas, entre as quais: até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento em escala global. Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Vamos então nos esforçar para atingir o objetivo 15. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe e nos ajude a disseminar essa importante agenda global. Até a próxima! É isso aí, pessoal. Então a gente viu aí a importância, né, da preservação, né, e essa ODS 15 aí, ela fala sobre isso, e fala sobre as cidades, né, que é o tema que a gente está abordando aí, sobre as questões aí demográficas, né, que fazem parte também do nosso cotidiano aí das cidades, né. E especificamente nessa aula a gente vai falar sobre regiões, né, principalmente as regiões metropolitanas do Brasil, né, que elas são regiões metropolitanas graças também a população na qual ela se agrega, tá? Então uma delas aí, a mais importante, a que a gente mais estuda, é a região metropolitana de São Paulo, tá certo? Então tá aí, ó, são 39 municípios que abrangem essa região, né? A principal município é a cidade de São Paulo, né? O município de São Paulo, que está em cinza aí no centro, né? E essa região metropolitana, ela é dividida aí por sub-regiões, né? Então nós temos aí a parte que está em vermelho como sendo a sub-região norte, né? Onde tem Mairiporã, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar, né? Nós temos a parte verde, que é conhecida aí como sub-região leste, onde está lá Salesópolis, Biritimamirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Guarulhos, Arujá, Santa Isabel. A parte em azul, né, azul clarinho, é a sub-região sudeste, né, que é a região lá do ABCD, né, onde está São Caetano do Sul, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo. Tem a parte roxa, na sub-região sudoeste, onde está Juquitiba, São Lourenço, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e Cotia. E a parte amarela, que é conhecida como sub-região oeste, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco e Barueri. Então vejam, né, que é uma imensa região, né, por isso é denominada aí região metropolitana de São Paulo, né, tendo aí os seus 39 municípios agregados, né, com hipótese até de, né, uma probabilidade de aumentar até, né, por causa da conurbação de outros municípios também próximos, né, e logicamente tendo aí o município de São Paulo como principal município desses 39 municípios de São Paulo. Vamos ver aí as características dessa região metropolitana de São Paulo? Então tá lá, ó.
concentra aí 39 municípios, né? É o maior polo de riqueza nacional. Essa região foi criada em 1973, foi reorganizada em 2011 pela Lei Complementar número 1139, que instituiu o Conselho de Desenvolvimento e agrupou seus municípios em sub-regiões e hierarquias dos centros urbanos, né? Aí eu citei para vocês, vendo lá no mapa, né? Cada sub-região, né? Não vou repetir, mas está aí colocado aí para vocês, né? O norte, o leste, né? E aí nós temos aí o sudeste, pode colocar na outra tela, por gentileza, o sudeste, o sudoeste e o oeste, né? E aí o município de São Paulo integra todas as sub-regiões mencionadas. Quando nós falamos que o município de São Paulo integra todas essas sub-regiões, é porque ele é o principal foco, né, municipal de aspectos socioeconômicos relacionados a esses municípios. A começar pela conurbação, né, ou seja, a integração física desses municípios com o município de São Paulo, né, e, logicamente, a importância econômica do município perante a esses municípios. Muitos desses municípios da região metropolitana de São Paulo são conhecidos aí como cidades dormitórios, porque muitos aí moram nessas cidades e trabalham no município de São Paulo ou outros municípios, né? Então, quando a gente fala de cidades dormitórias, é que as pessoas se locomovem principalmente nos dias de semana, para ir trabalhar principalmente no principal município dessa região metropolitana, que é o município de São Paulo, ou para trabalhar ou também para estudar, que é importante retratar isso, tá certo? Então, o município de São Paulo é o principal foco da região metropolitana de São Paulo, por isso que tem essa denominação, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver aí algumas características, outras características da região metropolitana de São Paulo. Então nós temos lá Produto Interno Bruto, o PIB, né, que correspondia a aproximadamente 17,7% do total brasileiro, isso em 2016. Um PIB paulista de 54,35%. Vivem nesse território quase 50% da população estadual, aproximadamente aí 21,6 milhões de habitantes, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para 2018. A metrópole centraliza importantes complexos industriais, São Paulo, ABC, Guarulhos e Osasco, comerciais e financeiros, como a Bolsa de Valores, que dinamizam as atividades econômicas no país, né? E aí vocês lembram, né, que a cidade de São Paulo aí é conhecida aí como, né, a grande metrópole nacional, por esses quesitos, né? Ter um grande PIB, né? Um dos maiores aí do Brasil, inclusive maiores até que vários países da América Latina, né? Tem essa relação, não só a cidade de São Paulo, mas também todo o estado de São Paulo, mas a cidade de São Paulo, a gente observa aí que tem aí, né, aproximadamente 17,7%, isso de dados de 2016, tá? Do PIB brasileiro, né? O PIB paulista é mais da metade de todo o estado de São Paulo. Então, assim, tem características aí, né, bem ricas, né, por isso que tem, né, essa denominação aí de grande, né, metrópole brasileira aí, né, que é a única de todos os municípios que nós temos aqui no Brasil. Outra região que é muito importante aqui no Brasil é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então tá aí na tela para vocês, né? Então eles têm aí as suas regiões, né, como as denominadas regiões aí centrais, né, a região serrana, né, elas são chamadas aí de micro-regiões geográficas, né? Então são várias regiões aí metropolitanas do Rio de Janeiro, como nós temos também aqui na cidade, aqui na região metropolitana de São Paulo. E ela está lá na legenda, né, a divisão delas aí, e também através do mapa, através das cores, né? As principais que nós temos aí, né, das regiões, são as regiões serranas, né, a Baixada Fluminense, que a gente conhece bastante, né, ouvi muito falar sobre essas regiões aí, né, mas se veja que são diversas regiões aí coloridas, né? Tem a região de Itaperuna, a de Santo Antônio de Pádua, né, que são micro-regiões, né, Campos dos Goyatacazes, Macaé, Lagos, Bacia de São João, né, Macacu,
Canceribu, Nova Friburgo, né, Santa Maria e Madalena e outras aí, né? Mas as principais estão aí as regiões aí denominadas no mapa, né? A região noroeste fluminense, a região norte fluminense, a região das baixadas litorâneas, as regiões serranas, a região centro-sul fluminense, a região metropolitana, onde está a cidade principal aí é do Rio de Janeiro, e a região da Médio Paraíba, né? Então essas aí são as regiões da região metropolitana do Rio de Janeiro, e aí divide-se aí pelas micro-regiões geográficas, como a gente viu na legenda, né? Então são regiões também que são conurbadas aí e tem seu foco principal no seu principal município, que é o município do Rio de Janeiro. Então nós temos várias regiões metropolitanas no Brasil, né? Logicamente sinalizadas aí pelas capitais dos estados, né? Então você tem Grande Recife, você tem Grande Porto Alegre, você tem Grande Belo Horizonte. Então são cidades, né, que são as capitais aí dos seus respectivos estados, que acabam atraindo aí, e principalmente economicamente, né, outros municípios próximos, aí, gerando aí que nós chamamos de conurbação. Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver aí a RID, né, que é um destaque para a área metropolitana de Brasília, né? A RID aí significa Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do seu entorno, né? E aí nós temos aí, né, várias regiões aí também, né, formando essa região aí, né, que concentra logicamente o foco na cidade de Brasília, aí, capital do nosso país, né? Então nós temos aí regiões que não só fazem parte do Distrito Federal, mas que também, né, vão fazer parte aí também de outros estados aí com o passar do tempo. Essa RID é de 1998, né? Ela foi ampliada, mas nós temos aí algumas regiões bem conhecidas aí, né, como o caso aí de Planaltina, né, Formosa, né, que é muito aí próximo também da cidade de Brasília, né? Então são várias regiões aí que fazem a integração aí como forma aí de desenvolvimento dessas regiões aí. Tem que lembrar que a partir de 1960, com a construção de Brasília, né, nós tivemos aí essas formações aí de regiões integradas, até, né, para, logicamente, né, aumentar as características aí e melhorar as características socioeconômicas de municípios no entorno de Brasília. E até a razão também de desafogar um pouco, né, a cidade de Brasília, porque a cidade de Brasília ela é uma cidade administrativa, né, e política, né? Então ela tem essa relação, né, com o Brasil. Então ela é a capital do Brasil. Não, então o foco principal é a administração política do nosso país, né? Então, logicamente, dando esse desenvolvimento e a importância para essa região integrada de desenvolvimento, acaba desenvolvendo cidades, né, e municípios aí próximos de Brasília, desafogando um pouco, né, essa centralização em cima da cidade aí, capital do Brasil. Então é importante retratar isso aí para vocês, tá certo? Quando a gente vai para 2018, essa RID, né, essa Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal, ele é ampliado, tá certo? E aí ele vai para outros estados do Brasil, tá certo? Como a gente vai ver no mapa posterior. Então, ele já estava em 1998 agregado com regiões de outros estados, mas ele amplia essa região aí, né, formando aí outras micro-regiões. É o que a gente vê no mapa, né, que é um mapa já atualizado, né, passados aí 20 anos, né, um mapa aí da RID, né, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, ampliada aí após 20 anos, né? Então a gente teve lá a região, né, com algumas regiões de alguns estados, principalmente do estado de Goiás, Minas Gerais, né, e do Distrito Federal, mas aí nós temos aí ampliação aí para algumas regiões que fazem fronteira com Bahia, né, algumas regiões aí de Tocantins, né, ampliando esse leque aí e ampliando também outras cidades de Minas Gerais e Goiás, né? A gente percebe a amplitude que se deu aí dessa região integrada aí de desenvolvimento aí
do Distrito Federal e do seu entorno, tá? Então, nós temos aí divididos em cores as micro-regiões em vermelho, a micro-região de Unai, né? O laranja aí mais ao sul de Paracatu, né? Aí nós temos lá no norte, em laranja mais clarinho assim, a Chapada dos Veadeiros, né? Na região nordeste, um amarelinho mais escuro, nós temos lá o Vão do Paraná, né? E na região mais ao noroeste lá, né? Na região entre o noroeste lá e o oeste, o entorno de Brasília, aí no amarelo mais clarinho, e o cinza, né? Mostrando aí a cidade de Brasília, aí o Distrito Federal, né? E Brasília dentro aí do Distrito Federal, mostrando aí a principal região, né? A região que é uma região administrativa, né? Ela tem seu foco principal, né? Uma região administrativa politicamente, né? Essa região aí, por isso que fala aí região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal, ela é uma região que vai crescendo, ainda ela está crescendo, né? A gente tem que lembrar que Brasília foi construída em 1960, né? Então era uma região desértica praticamente antes, né, do desenvolvimento e da construção de Brasília. Logicamente, com a construção de Brasília e sendo capital do Brasil, né, o entorno dela acaba crescendo, né? Então muitos operários que construíram Brasília acabaram até morando aí nas regiões, aí, nas imediações aí, né, dentro do Distrito Federal e próximos aí da grande capital. E isso, logicamente, dá um desconforto por ser uma região que tem características administrativas políticas, né? Diferente, por exemplo, de São Paulo, que tem suas características econômicas, como tem o Rio de Janeiro, e boa parte aí das capitais brasileiras, né? Então é importante retratar isso para os alunos, né? Que ela tem um diferencial, que é essa relação aí do Distrito Federal, ter essa relação mais política administrativa do que propriamente, né, questões aí socioeconômicas, como tem outras grandes regiões aí, né, principalmente a região de São Paulo, Rio de Janeiro, né, e outras regiões metropolitanas que nós temos no Brasil, tá certo? Na próxima tela, nós vamos ver aí o que nós chamamos de megalópole, né, brasileira, né, que é a única megalópole que nós temos aqui no Brasil, a megalópole São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo? Então nós temos duas imagens interessantes aí. Uma imagem de satélite que está acima, né? Mostrando, né, a região, né, que foi aí povoada, né? Vejo que há uma ligação de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Aqueles focos numa cor assim mais alaranjada são regiões aí de povoamento, né? Então foi feito aí desmatamento aí da Mata Atlântica, né? Então vejo que é uma ligação direta aí, né, entre cidades menores aí, da grande cidade aí de São Paulo com a cidade também aí do Rio de Janeiro. Então as duas capitais, elas têm ligações aí através de estradas, né? A Via Dutra, né? A principal estrada aí que liga São Paulo e Rio de Janeiro, né? Nós temos aí também a ponte aérea, né, entre Rio e São Paulo, que também é importante retratar. Tudo isso aí, né, tem características também sociais e econômicas, né? Então por isso que nós chamamos de megalópole. A parte de baixo, né, já é um mapa, né, mostrando lá, né, os dois grandes municípios aí brasileiros, né? Então nós temos lá, né, mais abaixo lá, né, mais na região abaixo do sudeste, nós temos aí a região da cidade de São Paulo, né, a parte roxa, né, bem ampla, né, e mais lá na região ao norte lá nós temos a região do Rio de Janeiro, né? Essas linhas vermelhas, a linha vermelha aí mostra a Via Dutra, né, que é a principal rodovia, né? Então é uma rodovia federal, né? Porque liga dois estados, né? Quando está dentro do estado, aí é uma rodovia estadual, né? No caso aqui, por ligar dois estados, é uma rodovia federal, é a famosa aí Via Dutra, né? E aí nós temos aí, todo o amarelo é concentração urbana, que é importante aí retratar nessa relação. Por isso que nós chamamos, né, a megalópole, né? Lembrando que quando a gente fala em megalópole, né, são duas, né, ou mais metrópoles aí
unidas, né? É o que a gente percebe aí, tanto no mapa aí, né, com a imagem de satélite, né, como o mapa abaixo, que mostra aí claramente vários municípios aí, né, concentrados aí nessas áreas urbanas, né? E as partes, os quadradinhos pretos, né, são centros urbanos na quantidade de habitantes, segundo aí o censo de 2010, né? Então os quadrados aí é onde aparece aí mais de 1 milhão de habitantes, que é outra característica também de uma megalópole, né? Você tem aí duas regiões, no caso duas metrópoles aqui, São Paulo e Rio, né, praticamente conurbadas entre elas, né, e com populações aí acima de 1 milhão de habitantes, né, o que são características aí de megacidades, né? Megacidades são cidades aí com mais de 1 milhão de habitantes, tá certo? E aí eu trouxe uma outra imagem extremamente interessante, né, que é uma imagem, na verdade são várias imagens juntas, né, de satélite também, né, que aí, né, elas juntadas formou aí, né, as luzes, né, são imagens noturnas, né, e o foco, né, de iluminação bem claro aí em regiões extremamente povoadas, né. Nós, além de termos aí as duas metrópoles, né, que ligam aí a megalópole brasileira, né, São Paulo e Rio de Janeiro bem iluminada, né, vejo que nos traços aí das linhas aí da estrada lá da Via Dutra, né, da rodovia da Via Dutra, tem também focos de iluminação, né, que são os municípios menores que vão, né, ficando aí no entorno dessa rodovia. Tem também Campinas, que é uma região que também é uma metrópole, né, brasileira, né, de menor porte do que São Paulo e Rio, mas é considerada hoje uma metrópole, né, bastante iluminada, né, no seu entorno aí vários municípios também. E também temos aí a região da Baixada Santista, né, onde tem o foco principal, Santos, né? Mas vejam quantos focos de iluminação nós temos aí nas imediações aí entre a megalópole São Paulo e Rio de Janeiro. Isso aí é importante retratar porque, logicamente, né, a população, né, do Brasil está bem concentrada nessa região entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? A gente sabe que aqui em São Paulo detém aí, né, em torno aí de 20% aí da população de todo o Brasil, né? Então, juntando aí com o Rio de Janeiro, aí, são mais ou menos aí 30% aí da população, né, em todo esse entorno aí, né, da megalópole de São Paulo-Rio, em torno aí de 30% aí, mais ou menos, de toda a população brasileira, né? Tem que lembrar que ainda, né, nessa faixa litorânea do Nordeste ao Sul do Brasil, né, mais de 50% ainda, né, um pouco mais de 50% da população brasileira ainda vivem nessa faixa litorânea aí, né, em torno aí de 200 quilômetros, né, internos, né, para o interior do nosso país, né, uma faixa aí de 200 quilômetros, até que eu já até expliquei em aulas anteriores aí para anos e séries aí, tá certo? E, logicamente, para finalizar, né, nós vamos mostrar para vocês as orientações para o aluno. E aí vocês podem fazer a escolha do assunto do seminário, né? Então, essa atividade prevê que o grupo de estudantes deve escolher um dos itens estudados anteriormente para investigar, né? Lembra que o eixo estruturante é a investigação científica, ou seja, ele não precisa apresentar todos os dados estudados na atividade estudo do censo. Exemplo, o grupo se reúne e decide que o tema do seminário será dos dados brasileiros e das políticas envoltas nas questões de saneamento básico, ou seja, os dados expostos e estudados por esse grupo serão nesse tema específico, tá certo? Então vocês podem aí escolher aí um tema, né, em cima do que vocês estudaram aí no estudo do censo, né, até entrando naqueles links que nós colocamos para vocês, naqueles sites que nós apresentamos, e aí vocês podem focar num tema a ser abordado aí no seminário, tá certo? E eu também trouxe um link aí do Saiba Mais, né, que é da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, né, do SEAD, né, na qual muitas dessas informações que eu passei para vocês nessa aula eu tirei desse site. E esse site tem outros dados aí, que inclusive vocês podem até utilizar aí, né, para incrementar
né, o seminário de vocês. Então, a priori, vocês podem escolher aí um assunto para o seminário de vocês, né, e aí vocês decidem aí o tema a ser abordado. Logicamente, né, o professor vai estar organizando vocês aí em grupos, né, e o tema aí vocês vão decidir, logicamente, né, conversando aí dentro da sala, né, dentro com seus grupos, e o professor está organizando. É uma ótima sugestão aí para a atividade para vocês, enquanto vocês estão tendo essas aulas aí do aprofundamento e também aí, né, desse componente 3 aí, que fala sobre dados demográficos. Tá certo, galerinha? Então é isso aí, pessoal. Tá? Não esqueçam aí de avaliar a aula, né? A gente sempre coloca aí o link, né, e o QR Code, né? E aí vocês avaliam, né, falam aí sobre a aula, e nós estaremos aí na próxima aí, atividade aí, fazendo mais um desenvolvimento para vocês. Certo, galera? Ó, foi muito bom estar aqui com vocês, foi um prazer, até a próxima.